Quem está aqui, diga amém. Que bom olhar ali meu mestre, pastor Snar. Rapaz, toda vez ele fica de frente, aí calafrio vem. Vamos lá, meus queridos. Eu quero aqui, com muita educação, pregar subordinado a um tema e respeitando o texto bíblico. Diga-se comigo, não é tempo de desistir da fila. Os céus te assistem. Agora 3 e não é tempo. Agora vamos todo mundo bem forte agora para ficar bonito. Vamos lá, 3 e os céus. Lemos o livro do evangelista, segundo escreveu o evangelista Lucas, e a visão panorâmica do texto é: primeiro, no versículo 1, o doutor Lucas já narra que os fatos históricos contados pelos outros discípulos é histórico, verídico, e não é histórias de quadrinhos. Segunda visão, na visão panorâmica do texto, ele traz a ideia de que esses eventos aconteceram entre eles também. O fato narrado pelo Lucas, ele falou que os fatos são verídicos, além de acontecer nos tempos dos discípulos, esses eventos também aconteceram no tempo dele. Terceiro, da visão panorâmica, da visão panorâmica, ele não ficaria de fora, pois os eventos lhe constrangeram tanto que ele disse: preciso narrar, trazer notório a muitos esses fatos, pois eles são verdadeiros. Lucas é categórico logo no versículo 1 em dizer que já é que de fato é verdade, ele não ficaria de fora de narrar aos outros demais essas verdades verídicas contadas da pessoa de Cristo Jesus. Aqui no versículo 1 há um grande problema que precisa ser resolvido, e eu gosto disso. E esse problema ele é sadio, porque é de cunho teológico. No versículo 1 está escrito que no tempo de Herodes, rei da Judéia. Quem é o rei que estava no poder, irmãos? Quem estava no poder, igreja? Herodes estava no poder. Aí já é um grande erro, até porque Herodes não fazia parte da linhagem real, e não vinha da tribo de Judá para ocupar o trono de Israel. Aqui encontra o que? No versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, Herodes está no poder, está no trono, mas é cliente do Império Romano, está ocupando o trono sem ter chamada, pois não fazia parte da genealogia hebreia, da linhagem da tribo de Judá. Herodes, esse Herodes aqui, ele era considerado como louco, pois o próprio assassinou a sua mãe, ganhou lugar e admiração entre os judeus, aleluia, por causa dos seus colossais projetos e ousadas construções, sendo o principal patrocinador do segundo templo, e muitas das vezes chamado aquele templo o templo de Herodes. Observa bem que Lucas é categórico, e ao enfatizar o nome do rei Herodes, não é por acaso, porque quem está no trono é Herodes. Herodes é cliente do Império Romano. Herodes tem os projetos colossais e grandes. Herodes, ele patrocina a reconstrução do segundo templo. Só tem um porém: Herodes não vem da linhagem da tribo de Judá. Aí está o problema, aleluia. Ganha até admiração entre os judeus. E eu costumo dizer para a igreja que estou pastoreando, e falo para os meus liderados que lideram alguém, eu digo para eles: olha, vocês precisam conquistar o coração e não o braço, porque um dia o braço pode cansar, mas quem conquista o coração, o corpo pode estar cansado,
mas ele dá um jeito de fazer com você. Aqui Herodes está no poder e conquista, aleluia, a admiração pelos seus grandes projetos. Há um perigo, irmãos, de querermos conquistarmos o braço do nosso liderado e não conquistarmos o coração. Agora, interessante que aqui há outra visão panorâmica do texto, que Lucas vai enfatizar e ele quer que, quando ele fala a palavra ênfase, ele quer que nós venhamos procurar minuciosamente que o que ele quer trazer, o autor, através do Espírito Santo de Deus, trazer para nós nos tempos atuais. Ele diz que, aleluia, que nesse tempo existia um casal que adorava a Deus. Existia o que, a igreja? Que adorava a Deus. E este casal, por que Lucas ele enfatiza o nome de Herodes? E também enfatiza, pastor Abelardo, o nome de Zacarias e da esposa. Porque ele está dizendo que Zacarias está ali tomando o posto, não é por acaso, não é porque ele conquistou o coração da turma de Abias, é porque ele vinha da genealogia e da linhagem dos levitas. Então ele poderia exercer o posto de sacerdote. Olha que briga, um está ocupando o trono sem ter chamada, e um tem ministério lá fora, mas foi chamado para a glória do Senhor Jesus. O interessante é que, ao Lucas narrar que Abias fazia parte da turma de Abias, que Zacarias fazia parte da turma de Abias, eu fui estudar o contexto histórico. Por que Lucas colocou aqui que Zacarias fazia parte da turma de Abias? Em 1 Crônicas, capítulo de número 24, versículo 1, coloca aí por favor no telão, meu filho. 1 Crônicas, capítulo de número 24, versículo 1, aleluia, glórias a Deus. Assim está escrito: e enquanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Sabemos pelo contexto histórico, e ao lermos 1 Crônicas, vai narrar que Abiú e Nadab, eles entraram no templo, no lugar santo, e ofereceram um fogo estranho. E a lei, e o Senhor falou: olha, não me ofereçam fogo estranho, porque se me oferecerem fogo estranho, o próprio fogo matará vocês. Abiú e Nadab, embriagados, foram oferecer o sacrifício. E além do mais, irmãos, porque o fogo que queimava, a brasa, o fogo que queimava, que acendia o candelabro, ele vinha do lugar santíssimo, pela teofania, vinha da glória do Senhor. Então Abiú e Nadab fizeram totalmente ao contrário, porque o fogo que acendia o candelabro vinha de dentro, não vinha de fora. E com essa desobediência deles, eles morreram. O que está acontecendo aqui em 1 Crônicas, no capítulo 24? Davi, olhando aí o número grande de sacerdotes, ele observou e diz: eu preciso fazer uma divisão desses sacerdotes para trabalhar e exercer o ofício na casa, no templo. O interessante é que ficaram só dois vivos, os filhos de Arão. Quem foi eles? Quem foram vocês que ficaram vivos, irmão, que eu li agora? Eleazar e Itamar. E desses Eleazar e Itamar, desses filhos de Arão, vieram as descendências, e esses tiveram Aimeleque e tiveram outros filhos. E dessa descendência, desses dois filhos de Arão, fizeram a conferência, e ao dividir a classe na descendência, na genealogia de Eleazar, tinha mais sacerdote do que da descendência da genealogia de Itamar. E ao conferir os sacerdotes, no número deu totalizando 20.000 sacerdotes. Naquele tempo, tinha 20.000 sacerdotes, sendo que 16 classes ficou para o lado de Eleazar e 8 classes ficaram para o lado de Itamar. Davi, olhando o número de sacerdotes, diz: eu preciso organizar para que todos os sacerdotes tenham o privilégio
turno. O que está acontecendo aqui, pastor Rex? Olha, observa bem. Ao termos 20.000 sacerdotes, Davi divide eles por 24 classes. Isso significa que em cada classe tinha 833 sacerdotes. Quantos sacerdotes, irmãos? 833 sacerdotes. Em cada classe existia 833 sacerdotes. Vou trazer para os nossos tempos, por exemplo, o pastor Abelardo era líder e era da primeira fileira. Isso significa que na primeira semana ele ia para o templo com todos os seus liderados, com seus 833 sacerdotes. Ele pegava os seus liderados, ia para o templo. Só que tem um porém: naquele tempo havia um sorteio dentro da classe. Então, se tem 24 classes, em cada classe tinha 833 sacerdotes. Só que tem um porém: as fileiras já era normal, uma semana a primeira fileira, na segunda semana a segunda fileira. Só que dentro da fileira tinha um sorteio para oferecer incenso no templo para a glória do Senhor Jesus. E Lucas diz que Zacarias fazia parte da 8ª fileira. Coloca aí o mesmo livro, 1 Crônica 24, no versículo de número 10, meu amigo. Coloca aí, por favor. Glórias a Deus. Versículo 10. A 7ª, Acós. A 8ª, Abias. Observa bem. Davi é um líder organizado. Ele pega esses 20.000 obreiros e pega cada cabeça de liderança e coloca em cada classe 833 sacerdotes. E Abias é líder da 8ª fileira. E Zacarias fazia parte, aleluia, dessa fileira para a glória do Senhor Jesus. Então sabemos, irmão, todos contexto histórico, amém? Glórias a Deus. O que está acontecendo no capítulo 1 de Lucas? Eu trouxe a Clara aqui para querer entender o que é que Lucas está querendo trazer para nós. Agora, interessante que, irmãos, aleluia, o sorteio era assim: pegava a classe de Abias, se fosse na 8ª semana, haveria um sorteio para quem desses 833 sacerdotes iriam até o Santíssimo Lugar oferecer o incenso a Deus, Diácono Mateus. E sabemos nós que, de uns 538 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, aleluia, e tendo o seu comandante do exército, Nebuzaradã, invadiu Jerusalém, queimou tudo, destruiu tudo, e a arca sumiu. E nós sabemos que o tabernáculo foi recebido uma planta, no capítulo 24 de Êxodo, por Moisés no Sinai. E Moisés, ao descer, o Senhor disse: Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. E Moisés fez, aleluia, o tabernáculo chamado Tabernáculo de Moisés. E no tabernáculo de Moisés tinha 3 compartimentos. O primeiro compartimento é o pátio ou ato. O segundo compartimento é o lugar santo. E o terceiro compartimento é o Santíssimo Lugar. Sabemos que a porta que dá acesso ao pátio, ele indica como se fosse João capítulo 14, versículo 6, que o Senhor diz: eu sou o caminho. A primeira porta é a porta do caminho, que dá acesso para o pátio. Aleluia. A primeira porta que dá acesso ao pátio é a porta do caminho. Aleluia. E o interessante é que no segundo compartimento tinha um lugar santo, tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro e o altar do incensário bem na entrada. E na entrada para entrar para o terceiro compartimento, que era o Santíssimo Lugar, era dividido por quatro cortinas, ligadas uma na outra. Depois que acendia o incensário, e uma vez no ano, o sumo sacerdote entraria dentro do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ficava a arca. E depois dessa grande guerra entre os caldeus e Jerusalém, a arca sumiu. E significa que o lugar santíssimo ficou vazio. E o lugar santíssimo não pode ficar vazio. O que os sacerdotes pegaram? No lugar da arca, eles empurraram o altar do incensário para dentro do Santíssimo Lugar. Aí ficava assim, havia o sorteio, alguém entrava e ficava, porque o turno era assim dividido, pela manhã e pela tarde, havia sempre um sorteio.
que me chama a atenção aleluia, é que para ser um sacerdote naquele tempo, para ser sacerdote e ter um ofício sacerdotal no tempo, ele precisaria ter 30 anos. Quantos anos, irmãos? Quantos anos, igreja? 30 anos para exercer o ofício sacerdotal. É mais ou menos assim. O pastor Augusto, naquele tempo, meu líder, era um pastor comum dos sacerdotes. E se ele tivesse um filho, quando ele, ainda que ele exercesse o ofício no tempo, quando o filho dele completasse 30 anos, querendo ou não querendo, Caleb seria sacerdote para oferecer o censo no templo. Isso não tinha como se desviar. Só poderia ter duas formas do Caleb não exercer o ofício na casa do Senhor. Primeiro, se ele fosse leproso, alguma doença crônica. Segundo, se ele tivesse algum defeito físico. Algum defeito físico. Se ele fosse livre dessas duas coisas, querendo ou não querendo, esperneando ou não esperneando, chorando ou não chorando, Caleb tinha que exercer o exercício sacerdotal no templo. Então ele começaria o exercício oficial sacerdotal com 30 anos. E o que me chama a atenção é que Lucas, ele não coloca por acaso, pastor Isnar, quando ele diz, havia um casal, e este casal era irrepreensível, guardava os mandamentos e a doutrina do Senhor, mas tem um porém, Zacarias e Elizabeth eram avançados em idade, e Elizabeth era estéril. Irmãos, aqui dá um grande problema para ser resolvido, porque naquele tempo, ser sacerdote e não ter filho, é uma vergonha para a classe, é uma vergonha para a turma dele. Zacarias é avançado em idade, a sua esposa é estéril, e eu busco dar o contexto histórico que Zacarias, ele morava numa distância andando normal de 3 dias de viagem da sua casa para Jerusalém, uma viagem de 3 dias. O que me chama a atenção é que Zacarias tinha todo motivo para abandonar o ministério. Zacarias tinha todo motivo para abandonar o propósito. Zacarias tinha todo motivo para abandonar a chamada. Mas está escrito que, ainda que ele estava avançado em idade, eles continuavam na vila adorando a Deus. Aleluia! Oh, glória, eu vou dizer de novo para tu adorar a Deus. Ainda que a sua esposa fosse estéril, ainda que ele fosse avançado em idade, ainda que ele não fosse o pregador da noite, o cantor da noite, ele não abandonava a fila. Ele dizia, minha esposa é estéril, eu estou avançado em idade, moro 3 dias distante do templo, mas eu não vou abandonar a minha chamada. Aleluia, oh glórias. Zacarias, aleluia, com certeza sofreu escárnios, zombaria, pastor, porque era de praxe acontecer isso. Se o sacerdote não fosse pai e não tivesse um filho homem, se fosse mulher, piorava mais a situação do sacerdote. E Lucas faz questão de dizer que ele era avançado em idade, a sua esposa era estéril, mas ele está avançado em idade. E eu falei aqui pelo contexto histórico que, durante o Levítico, para exercer o ministério sacerdotal, ele deveria ter 30 anos. Quantos anos, igreja? Zacarias é avançado em idade, já com Mateus. E a palavra avançada em idade é mais ou menos de 84 anos para 85 anos, pastor Bruno. Olha que interessante, meu querido evangelista Jorge. Ele é avançado em idade, é na 8ª fileira de Abias. Ele está mais ou menos praticamente no tempo, indo da sua casa para Jerusalém, 55 anos missionário, meu pastor Agostinete. Zacarias, meu presidente, está 55 anos na fila, sem ter oportunidade, sem ser o pregador da noite, sem ser o cantor da noite, sem estar nos cartazes. 55 anos na fila, sem receber a oportunidade. Mas o ano também não impediu Zacarias de sair da fila para um dia adorar a Deus do Santíssimo. Quem está aqui nesta noite? Quem está aqui nesta noite? Expressa alguma coisa aí, expressa alguma coisa. Eu sou o primeiro a expressar aleluia, porque eu estou tendo a oportunidade de ministrar numa Assembleia Geral
significa juramento, eu, Senhor, juramento. Zacarias e Elizabeth, eles carregavam algo profético durante a caminhada deles. Zacarias carregava o que, irmãos? Algo profético na vida deles. Tanto ele como a sua esposa, Zahariá, que significa Deus lembrou-se, eu, Elizabeth, que significa o Senhor, o juramento. Eu pegando essas duas palavras, eu formo assim: Deus lembrou do seu juramento. Deus lembrou do seu juramento. Pastor Edson, por que Lucas escreveu que era no tempo do Herodes? Porque no tempo do Herodes, todos se apostataram da fé. No tempo do Herodes, não tinha mais o culto de ensino. No tempo de Herodes, não tinha mais escola bíblica dominical, pastor Giovanni. No tempo de Herodes, não tinha mais ciclo de oração. E eles profanaram o templo. Era para levar um cordeiro imaculado sem sujeira, sem mancha. Ele chegou um tempo de levar uma porca parida para oferecer como sacrifício no templo do Senhor. Mas ainda que todos se apostataram, pastor Francinete, que todos esqueceram do culto, que todos não iam adorar a Deus, mas Zacarias diz: eu vou. Eu vou adorar a Deus, porque o meu nome é profético. O lembrou-se Deus do seu juramento. Na oitava fileira, a turma de Abias estava servindo no templo. E houve o sorteio. Depois de 55 anos, aí era o quê? O nome de Zacarias foi sorteado. Depois de 55 anos, alguém gritou e disse: Zacarias! Zacarias! Mas eu fico pensando, Zacarias dizendo assim: eu não falei para vocês que quem permanece na fila um dia é chamado. Quem fica na fila um dia é chamado. Vai dizer o contexto histórico, que fiz questão de estudar o contexto histórico. Zacarias pegou dois jovens e mandou limpar o incensário, pastor. Voltar de incensário para Belar. E quando chega lá no incensário, os sacerdotes que entraram antes de Zacarias, todos que levaram o incenso, não virou fumaça, virou cinza. Vou dizer de novo: os que entraram antes de Zacarias, meu mestre Esná, quando levaram o incenso, não levaram a intenção kavaná, a intenção verdadeira de adorar a Deus. Chegava no templo, batia a carteirinha e ia para casa e diz: cumpri minha meta. Já me chamaram? Eu fiz. Zacarias está na fila. Zacarias diz: limpa lá o altar de incenso, porque quem vai adorar hoje sou eu. Zacarias chega no altar do incensário, começa o seu turno, que era das 6 às 12 horas. Zacarias está lá, minha querida, abanando o incenso. E o povo lá fora dizendo o que aconteceu com Zacarias. Zacarias está morto. Zacarias, eu não tenho pressa de sair da presença do Senhor. 55 anos esperando a oportunidade. Tu acha que eu vou perder essa oportunidade? Eu vou aproveitar cada segundo, cada tempo. Eu vou dar o meu melhor. Ó, glórias. E o interessante é que agora no vocal do jovem era 3, tinha um jovem aqui, irmão, de camisa verde, não sei cadê ele. Cadê o jovem de camisa verde que estava cantando com os jovens aqui? Tinha um jovem aqui, meu presidente. Ele estava com um monte de jovens. E um monte de jovens cantando, de mão para baixo, só abrindo os lábios. Mas tinha um bem aqui atrás que eu observei. Ele cantava, fechava os olhos, levantava as mãos e começava a cantar. Eu disse: esse aí não está perdendo a oportunidade. Ele não é o pregador da noite, ele não é o cantor da noite, ele não é o cara da noite, mas diz: já é que eu tenho oportunidade. Era para me estar no bar bebendo, era para me estar na droga bebendo, mas já que a porta foi aberta, eu tive a oportunidade de chegar no Santo do Santo. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Para finalizar, aqui me chama a atenção é que quando Zacarias adentra, pastor Horácio, dentro do Santíssimo Lugar,
oferecendo incenso ao Senhor de adoração. Zacarias estará adorando a pastora Rosilene. Zacarias está lá acendendo o incenso dele, está soprando o incenso, e os crentes curiosos que marcam só lugar e vez, está morto. Zacarias, estou adorando, 55 anos esperando, vou adorar. Vou queimar tudo que eu tenho hoje, não vou deixar levar nada. Eu vou deixar tudo no altar, não vou levar nada. Eu não vim aqui como espectador, e nem, aleluia, como mero visitante. Eu vim como adorador. Eu vou oferecer tudo no altar e não vou levar nada. Enquanto Zacarias está adorando, Zacarias tem tanta moral que consegue fazer o anjo descer do céu para trazer uma mensagem para ele. Eu fiquei lá em casa estudando, meu irmão. Diga, esse cara tem moral, viu? Que eu não estou trazendo nem sequer um vizinho, quanto mais um anjo. Aí o cara está orando, adorando a Deus com incenso. O anjo desce e diz: Zacarias! Zacarias fica turbado, perturbado, atônito, como se pegasse uma pancada na cabeça. Zacarias fica atônito e ele diz: eu sou o anjo Gabriel, que vim te trazer uma boa notícia. Aí Zacarias começa a conversar com o anjo. Eu sou velho, avançada idade. Agora eu pergunto para o plenário: idade avançada é problema para Jesus? Idade avançada é problema para Deus? É problema para nós. Tem que tomar remédio, ir na fisioterapia, ir na academia, mas para trazer boas novas para Deus não é nada. Enquanto tiver um adorador, o céu está se abrindo. Zacarias está adorando e o anjo desce. Zacarias está duvidoso e o anjo abre aqui a cortina. E a aplicação para nós finalizar. O anjo diz: Zacarias, eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante do trono de... Jorge, sabe o que o anjo está dizendo para Zacarias? Zacarias, nós estamos te assistindo há 55 anos. Vai desistir no primeiro ano? Vai desistir no terceiro ano? 10 anos Zacarias está lá. 30 anos, 20 anos Zacarias está lá. 30 anos Zacarias está lá. 40 anos Zacarias está lá. 50 anos Zacarias está adorando. 55 anos o céu diz: vamos desistir. É hora de descer. O anjo desce e diz: Zacarias, há 55 anos eu estou assistindo diante do trono de Deus e dizendo: e aí, Senhor, que horas eu posso levar uma boa nova para ele? Eu quero resolver a situação dele. Quando o anjo chega e diz: Zacarias, enquanto tu adora aqui no templo, quem é estéril está sendo preparada para gerar lá em casa. Não, vou dizer de novo, glória. Enquanto você vem deixar tudo no altar, Deus está resolvendo na tua casa. 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 Somos adoradores aqui nesta noite. Fica de pé adorando a Deus comigo para finalizar. Adora, adora, adora. Fica de pé adorando. Fique de pé adorando. Fique de pé adorando.
Amém? Está terminado, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite e a paz do Senhor.